Aula 3, a prioridade global. Vamos refletir sobre a prioridade global da igreja na missão de Deus. Nós somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, como temos visto até aqui. Mas dentro deste mandato há uma ênfase que não podemos ignorar: alcançar os grupos de pessoas não alcançadas e não engajadas. Essa é uma questão crucial para a missão global da igreja. E entender realmente a diferença entre evangelismo e missões, que nos ajudará a focar nossas prioridades de acordo com o coração de Deus. Espero que nessa aula você tenha sua mente esclarecida e abençoada. Primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre evangelismo versus missões, definindo aqui os termos. Para compreendermos a prioridade global da igreja, precisamos entender a distinção entre evangelismo e missões. Preste atenção, evangelismo é o ministério que a igreja local realiza para alcançar as pessoas no seu contexto imediato, ou seja, indivíduos na comunidade ao redor. É o chamado de compartilhar o evangelho com aqueles que estão perto de nós, nossos familiares, amigos, em nosso bairro, cidade e país. Ali nós estamos evangelizando. Por outro lado, missões globais são o ministério de alcançar não apenas indivíduos, mas povos, grupos inteiros de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. A diferença é sutil, mas significativa. Enquanto o evangelismo foca em indivíduos, missões globais têm como alvo grupos inteiros de pessoas, especialmente aqueles que são culturalmente e geograficamente distantes e que não têm acesso ao evangelho. Entendeu a diferença? Evangelismo é o que tu faz perto de você, e missões globais têm um alcance não só individual, mas também de grupos étnicos. A segunda coisa é a urgência dos não alcançados e não engajados. Romanos 15, versículo 19 ao 24, ao falarmos sobre missões globais, é fundamental priorizar os povos não alcançados e não engajados. Em Romanos 15, do versículo 19 ao 24, nós vamos olhar e ver o apóstolo Paulo expressando o seu desejo de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Ele tinha um zelo por alcançar aqueles que nunca haviam ouvido a mensagem de salvação. Ele queria tornar Cristo conhecido lá. Da mesma forma, hoje, existem milhares de grupos de pessoas ao redor do mundo que ainda não foram alcançados e não tem ninguém engajado em levar o evangelho a eles. Estas são as fronteiras da missão, os lugares onde o nome de Cristo não é conhecido e proclamado. Devemos, como igreja, colocar uma ênfase significativa em alcançar esses povos, reconhecendo que essa é uma prioridade crucial na missão global. Nós temos muita gente ainda para alcançar. Terceira coisa dessa aula que eu quero compartilhar e falar com você é o desequilíbrio de recursos em missões globais e a responsabilidade da igreja. Embora missões entre povos já alcançados sejam importantes e devemos estar atentos ao grande desequilíbrio de recursos que existem, nós precisamos olhar para missões globais e olhar isso de forma especial, que existe um desequilíbrio. A maior parte dos recursos, sejam financeiros, humanos ou materiais, é frequentemente direcionada para regiões e povos que já foram alcançados, enquanto os povos não alcançados e não engajados continuam a ter pouca ou nenhuma presença missionária. Isso representa um grande desafio e uma responsabilidade para a igreja global mesmo. Precisamos reavaliar nossas prioridades e assegurar que nossos esforços, recursos estejam alinhados com o coração de Deus, que deseja que todos os povos tenham a oportunidade de ouvir o evangelho e se tornarem adoradores de Cristo Jesus. Precisamos olhar para os povos não alcançados e olhar para essa prioridade global de uma forma especial. Porque o chamado de Deus para a sua igreja é muito claro. Devemos priorizar alcançar os grupos de pessoas não alcançadas
e não engajadas. O evangelismo local é vital e deve acontecer, mas a missão global exige que não nos esqueçamos daqueles que ainda não ouviram o nome de Jesus. Que possamos responder esse chamado com seriedade e compromisso, dedicando nossos recursos, tempo e orações para levar o evangelho até os confins da terra. Que o Senhor nos guie e nos fortaleça nessa missão para que possamos ser o cumprimento da sua vontade com pessoas de todas as nações, tribos, línguas, adorando o Cordeiro Jesus na eternidade. Você faz parte disso? Priorize os povos não alcançados na sua oração, na sua contribuição e veja, nos pergunte como que você pode participar disso. Deus te abençoe. Até a próxima aula.